E aí galera, hoje vamos falar sobre o 7º episódio de Dexter, que foi bem legal e foi uma preparação para o final do encerramento da temporada. Eu sou o Júlio Colbert, se você está aqui pela primeira vez, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. A gente está sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Esse 7º episódio do Dexter foi uma preparação para o embate entre o Kurt Caldwell e o próprio Dexter. A partir de agora eu vou falar algumas coisinhas que tem spoiler, então se você ainda não assistiu o episódio, dá um pause e depois assiste esse vídeo de novo. Esse episódio foi bem uma preparação assim, entre o embate que vai acontecer entre o Kurt Caldwell e o Dexter. Ele tentou ajudar sua namorada para prender ele, mas não foi possível ainda, ele conseguiu se safar porque a evidência do DNA não deu completa. Isso é bem legal assim porque sobra 3 episódios ainda para esse embate aumentar. A gente já sabe que o Dexter foi capturado no final por alguém amando do Kurt Caldwell, e ele está tendo problemas sérios com o filho dele, então a gente tem assim várias pontas soltas que vão sendo fechadas, né, no final dessa temporada. A sua namorada está cada vez mais desconfiada, então isso está deixando algo bem legal. Eu não sei se ele vai conseguir enrolar ela no final da temporada ou se ele vai ter que fugir de novo. Acho que seria legal assim, manter mais 1 ou 2 temporadas ainda nesse mesmo ambiente, assim, porque tem vários personagens assim, que são legais e que poderiam crescer bastante. A gente já tem conhecimento que o Kurt sabe que o Dexter matou o filho dele, então ele já conseguiu provar isso. Então agora eles estão brigando de frente mesmo para ver quem vai sair melhor. E as margens da polícia, então cada um quer matar o outro sem com que a polícia fique sabendo. Isso é interessante porque nenhum dos dois vai dedurar ele, né? Já o filho do Dexter, né, tá cada vez mais aprontando, a gente vê que ele é uma pessoa traumatizada, mas ele ainda não se definiu se ele vai ser um assassino serial, até acho que ele não vai ser. O Dexter está querendo contar a verdade para ele, mas acho até que isso não vai acontecer, alguns rumos vão mudar e as coisas vão tomar uma direção completamente diferente do que está se indicando agora nesse 7º episódio. Como eu disse, ele foi mais uma preparação, né, para o 8º e 9º episódio, porque as provas que aconteceram ali contra o Kurt não foram decisivas. Então ele conseguiu se safar, a gente já estava imaginando que isso ia acontecer, e agora tá lembrando bastante mesmo aquele caso do Trinity, né, que um fica correndo atrás do outro para ver quem conseguir vai vencer no final. Isso deixa uma tensão bem legal no decorrer do episódio, mas ele não foi um episódio excelente assim como o anterior. Uma coisa que eu estou achando bem interessante é que esse oponente dele está sendo bem difícil de ele conseguir achar provas e conseguir achar algumas coisas nesse sentido. Embora ele já saiba, né, e a coisa ficou bem descarada agora que os dois se conversaram no bar, realmente eles vão se enfrentar. A chefe conseguiu resolver o assassinato da sua amiga lá na adolescência, mas já sabe que ficou impune e ela não acredita totalmente que tenha sido o pai do Kurt Caldwell, que a gente sabe que não foi mesmo. A grande questão é, a gente já sabe que os dois vão se enfrentar no final e tudo mais, mas o que fica é, será que a chefe de polícia vai conseguir desmascarar o Dexter também? Ou será que o filho dele vai passar por alguma coisa nesse sentido? Essa que está sendo a grande questão, né? Até acho que também que o filho do Dexter em algum momento vai ser sequestrado, ou a filha da chefe de polícia. E talvez ele consiga uma cúmplice para os assassinatos dele ali naquela região. Daí não sei ainda o que vai acontecer, mas algo me diz assim que a filha da delegada, a filha da chefe de polícia, vai ter algo a ver com esse final da história. Nesse episódio ela apareceu muito pouquinho, só para falar que o Harrison, né, tinha cometido uma atrocidade na hora da luta. Ele parece mais ser um rapaz revoltado do que qualquer alguma coisa. Parece ser alguém assim que precisa de orientação. Não está parecendo por enquanto que ele seja um assassino serial, as coisas que ele está cometendo são todas menores por enquanto. E isso faz com que talvez o personagem dele tenha bem mais anos assim de desenvolvimento antes de ele cometer alguma coisa nesse sentido. E aí não sei como é que ele vai reagir à história se o Dexter contar pra ele de verdade. Eu acho que ele não deveria contar, para que a gente tenha um suspense assim por mais alguns anos. Eu estou esperando que tenha outras temporadas também. Outra coisa bem interessante foi a moça do podcast ali, que ela ficou desconfiada do Dexter, mas ainda não caiu a ficha dela. Ela tem bons instintos em relação a isso, mas ao mesmo tempo, como ela tem uma proximidade maior, ela não consegue perceber. Mas elas pegaram a mentira do Dexter vendo que ele gravou, né, a conversa e o porquê dessa gravação dessa conversa. Então ele ainda vai poder alegar, né, que o Caldwell estava correndo atrás do filho dele, e aí nesse sentido ele pode ser um motivo assim como um pai preocupado. É claro que no próximo episódio a gente sabe que no final do Dexter sempre tem aqueles spoilers, aqueles teasers. Para a semana seguinte ela vai perguntar para o cara que era o traficante o que aconteceu, e ele vai contar
que o Dexter deu uma injeção nele antes dele apanhar. Então o Dexter já começa a ser um personagem assim bem não tão misterioso para ela. Ela começa a tomar algumas decisões assim que vai fazer com que ele tenha problemas muito graves no futuro próximo. Além dele ter sido sequestrado, né? Então a gente tem essa sensação assim de como ele vai conseguir se livrar daquele cara que o Kurt pagou, né, para brincar com ele ali. A gente viu também no teaser que ele leva um tiro na perna ou se machuca na perna. Eles estão fazendo uma caçada mesmo ali naquela região. Então o próximo episódio assim, eu acho que vai ser superior em relação a esse. Como eu falei no início, esse foi um episódio bem preparatório para esse oitavo, então a expectativa aumenta para o próximo, né? Sempre tem esses episódios assim que são preparatórios, e a minha sensação é que o próximo vai ser muito legal. E você, o que achou desse episódio? Dá um like no vídeo aí e comente aqui embaixo para a gente conversar um pouquinho sobre o que vai acontecer na história do Dexter. Um abraço e até o próximo vídeo.